Fala galera, beleza? Eu sou o Mai e nesse vídeo eu vou estar dando algumas dicas pra você aí que não tá conseguindo subir de arena, joga ali há mais de um mês, 2 meses e não sobe de arena, muito pelo contrário, às vezes só perde. Então nesse vídeo aqui eu vou estar ajudando vocês, né, sem estar recomendando nenhum deck, né, essas coisas assim, porque eu quero ensinar realmente você a pescar, até porque talvez você realmente só perca. Então eu quero ensinar aí conceitos gerais que vão ajudar bastante a sua gameplay, a você montar um deck muito bom, que de fato que você vai subir de arena. E claro que para fazer isso eu vou citar aí os 3 principais pontos que estão te impedindo de você subir. Então a primeira coisa que eu vou fazer, rapaziada, enquanto eu narro aqui, eu vou colocar algumas partidas da TV Royale. E claro, eu tô colocando aqui partidas da TV Royale de arenas baixas, tá? Só pra... Porque, de fato, né, quem tá nos 15 mil troféus não precisa de tanta dica, essas coisas assim. E eu quero pegar essa galera que talvez seja como você aí que tá assistindo, ok? Então, beleza. Rapaziada, a primeira coisa, então, que geralmente a gente sofre é com desvantagem de nível, né? Vamos pegar, por exemplo, esse X-Pex, né, o cara aí que tá do lado azul da torre. Ele tá sofrendo com desvantagem de nível, né, rapaziada? É claro, você sofre com desvantagem de nível. E existe um segredo que muita gente não sabe, né? Que eu já cheguei a comentar um pouco sobre aqui nos meus vídeos. É que existem decks que sofrem com desvantagem de nível mais um do que os outros. Eu posso citar, por exemplo, o deck assim, cara, que eu acho que mais sofre com desvantagem de nível e que a galera gosta bastante, até recomenda para os outros, é o 2.6. E, ok, eu não recomendo o 2.6 em alguns casos. É um deck ótimo, né? Não dá pra dizer que é um deck ruim. Tá aí desde o começo do jogo. Então, eu não recomendo caso você tenha ele no nível bem baixo, assim, pra arena que você tá, né? Vamos supor, depois você sobe e passa a pegar cara com vantagem de nível. Aí o deck já começa a ficar ruim de novo, porque tem duas coisas. Primeiro, esse deck é um deck que exige bastante habilidade aí, cara. Mesmo que você tenha uma habilidade boa, melhor que os seus oponentes aí nessas arenas mais baixas, às vezes os caras conseguem te punir com a vantagem de nível, ou tendo um deck bem counter, né? Eu vou falar sobre essa parte do cara ter um deck muito counter, dessas decks skills, que, tipo, o pessoal recomenda muito decks aí de caras que são muito bons, mas não vale a pena em alguns casos, só que eu vou dissertar em outro vídeo isso, beleza? Então, o 2.6, cara, principalmente ali, vamos pegar, por exemplo, a principal pilar das defesas, que é a mosqueteira. Se você tiver, por exemplo, ela level 11 e o cara tiver bola de fogo level 12, já vai matar sua mosqueteira, cara. Então, a mosqueteira não vai pegar nenhum valor, como ela deve pegar aí nos decks de 2.6. Então, eu diria que o 2.6 é um deck que realmente é bom só quando ele tá level máximo, né? Ou quando você tem pelo menos aí um pouco de vantagem do seu oponente. Às vezes ainda assim o cara tem bola de fogo level alto e acaba atrapalhando. Então, de fato, o 2.6 não é um deck que eu recomendaria para ser o seu primeiro. Eu recomendo você ter um deck bem constante, não 2.6, né, mas um deck assim que não vai sofrer muito com desvantagem de nível. Eu diria que o Lava Round já é, por exemplo, um deck que não sofre com desvantagem de nível. É bom nesse meta aí da Mid Ladder, né, que é o pessoal aí com Mega Cavaleiro. Dependendo aí do seu deck de Lava Round, você vai usar o Dragão Infernal, que eu recomendo, beleza? Então o Lava Round, cara, é até que um deck muito bom, que o pessoal também geralmente recomenda, mas não é qualquer um desses principais decks que estão sempre no meta, que quase nunca são nerfados e acabam ficando ruim. Não, o 2.6 é um deck realmente bom, mas por conta disso, eu não recomendo você estar upando. Eu escolhi essa arena aqui, o Santuário Silencioso, porque essa arena aqui, ó, a rapaziada tem cartas level 10 e 11, então às vezes você não tá conseguindo ali ir pro 7 mil troféus, e eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo e levar a sério essas dicas, você vai conseguir subir. Oxi, tem um cara aí usando um deck de corredor e o inimigo não joga nada, cara, ele tá esperando o corredor levar a torre dele por algum motivo, poderia tá fazendo um combo, mas enfim, vamos ver o que esse cara vai arrumar. Não é possível que esse cara não vai jogar nada a partida toda. Oxi. Meu Deus, que partida bizarra. O cara teria ganhado se ele jogasse igual a gente. Tá, velho. Beleza. Bora
pegar esse deck aqui, cara, o Corredor com Bandida Líder, eu não recomendo, tá? Tipo, não tô falando pra você usar alguns decks de skill, mas também inventar moda, né? Corredor com Bandida Líder. Mas tá, esse é o primeiro ponto. Você vai sofrer com desvantagem de nível, claro, mas tem alguns decks que sofrem mais do que outros. Na minha série Começando do Zero, o meu deck, por exemplo, é um deck que ele consegue se virar muito bem contra oponentes que têm vantagem de nível, né? Vocês podem ver aí as partidas, os caras sempre, às vezes até de counter, a gente consegue ganhar deles, e mesmo eles também estão no level alto, porque o 2.6, além disso, cara, ele é um deck mais de defesa. Você tem que ser muito bom na defesa. Às vezes ali você fica pressionando o seu inimigo, atacando o tempo todo, você consegue desestruturar ele, levando a torre dele, e depois você só foca na defesa. Já o 2.6 você dificilmente vai levar uma torre de uma vez, então eu acho que é até melhor você ter um deck agressivo aí. O seu primeiro deck, eu creio que se você tiver um deck agressivo, vai ajudar bastante. Até lá você vai aprendendo as interações e depois sim você migra para um 2.6. Né? Mas se também for o deck aí que a sua paixão, continua usando, não tem problema. Mas se você quer subir rápido, eu recomendo aí você pensar muito se o seu deck ele dá muita vantagem para o seu inimigo, né? Posso citar também o Mago. O Mago é uma carta aí que dá muita vantagem para os oponentes, né? Desde que ele não seja level máximo, porque a galera gosta de usar Mega, gosta de usar P.E.K.K.A, Bola de Fogo aí level mais alto. Muita coisa que altera o Mago, rapaziada. Então, não recomendo. Já o Dragão Infernal já é outra carta que ela pega muito valor, cara. Porque o pessoal aí não usa muitas cartas de reset. Ainda tem um Dragão Infernal evoluído ali que o pessoal não vai estar preparado para lidar com ele. Ele vai passar o rodo em todo mundo. Bem, o segundo ponto aqui é se o seu deck for ruim. Eu citei, por exemplo, 2.6 que não é um deck ruim, claro, né? É um deck muito bom. É um deck que, cara, um dos decks mais antigos do jogo e até hoje ele tá aí persistindo. Alguns caras que jogam muito com ele pegam top global, top 1 ainda. Então é tipo, se fosse pra dizer aí, junto com o Logbait, é um dos melhores decks mesmo, porque ele é atemporal. O deck ruim é igual desses dois caras aqui que eu tô assistindo. Os decks deles não tem pé nem cabeça, não tem sinergia. Eu vou aqui só pra gente observar melhor. Que eu vou citar o deck deles, por exemplo. Ó, o deck desse Kyle aqui. Ele não tem feitiço pesado, que é muito bom para decks de P.E.K.K.A. O Mago ali com a Bruxa Mãe acaba não tendo uma sinergia muito boa. Mas pelo menos o Mago evoluído, e aí às vezes não vai dar tanto valor pra Bola de Fogo. Cara, às vezes ele não tá conseguindo subir de arena, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu citar ele, por exemplo. Ele tá com 6.600 troféus. Com esse deck aqui ele poderia já estar nos 7.000 troféus. Porque uma coisa aqui que não faz sentido no deck dele, cara, é o quebra-muro. O destruidor de muro, rapaziada, ele é muito bom em decks baits. Ali é bom você ter um mineiro com os destruidores de muro, ter um barril de esqueleto, um barril de goblins. Essas cartas aí realmente são muito boas com o quebra-muro. Não peca com essas outras cartas ainda, cara. Aí se ele metesse um Ariete seria muito melhor, até mesmo o Corredor. E agora eu vou pegar esse cara aqui, o El Narshray Nel. Não sei o nome desse cara aqui, ó. Esse aqui que eu tô clicando no nick. Bora dar uma olhada nele. Ele tá com 6.600 troféu. E se liga, rapaziada. O deck dele é quase como se fosse um 2.6, mas tem Spark ali do nada, rapaziada. Spark por si só, se não for aqueles decks lá realmente, cara, que os pro play usa, não adianta você querer usar Spark porque ela não combina com quase nada. E se ele, sei lá, cara, botasse, sei lá, uma P.E.K.K.A já seria bem melhor. Porque às vezes Spark só dá valor pro seu inimigo, né? O cara defende com 2 de Elixir, você gastou muito, aí você acaba gastando muito pra quase nada, né? Então, às vezes o cara mudou uma coisa do deck dele e pronto. Se você não tá subindo de arena, eu imagino que você mudar todo o seu deck não vai ser bom. Porque a gente entra no primeiro pilar novamente, que você vai sofrer com desvantagem de nível, mesmo seu deck sendo bom, cara. E não, eu recomendo vocês continuarem usando ali o seu deck que você tá usando, né? Que provavelmente é as cartas que você tem mais upada, né? Se você não tem, então muda aí. Então tente encaixar um deck aí com as suas cartas mais upadas, né? Se você vê na minha série Começando do Zero, eu tento fazer isso o tempo todo. Beleza? Deixa eu ver aqui mais alguém pra olhar. Eu vou assistir essa play aqui, Madman vs Akiana. Esse Akiana tá usando um deck interessante, cara.
Então eu vou querer ir esse Madman não, cara. Ele tá usando um deck muito aleatório. Eu realmente tô curioso. Eu já acho que esse Akena aí vai ganhar. Ó, o cara tá sofrendo com desvantagem de nível. O deck dele não faz nem sentido, rapaziada. Nossa senhora. Não, Tesla level 15 é não. Não dá pra... Aí não dá pra passar mais pano não, esse aqui. Aí já realmente é desnível, cara. Eu não vou nem usar isso aqui como exemplo, não. Não, nossa, na verdade, esse Akena, ele perdeu, cara. Que bizarro. Não, essa partida aqui, vamos botar pra ver. O cara tá com uma vantagem de nível e ainda conseguiu perder. Ele deve ter jogado muito mal, cara. Então, tipo assim, dá pra citar ele como exemplo, né, cara? Ó, olha como é que ele jogou o gigante, cara. Em vez de jogar lá atrás para ele formar um combo melhor, ele jogou aleatoriamente, cara. E aí é o terceiro ponto, cara. A sua gameplay é ruim. Sim, tem muita gente que não sobe porque não sabe jogar, cara. Ou pelo menos não sabe jogar com determinado deck. Vou citar, por exemplo, às vezes o cara usa um deck ali de pressão e quer mudar para um deck de golem. Às vezes, mesmo o deck de golem sendo decks aí que menos requer habilidade, o cara, tipo, por não ter tanta noção de jogo, vai achar que ficar jogando golem na ponte em seco, igual ali se fosse um quebra-muro, é a mesma coisa. Só que não, cada um requer uma estratégia diferente. Então por isso mesmo que eu nem recomendo você mudar o seu deck todo. Nossa, o cara ignorou a mini P.E.K.K.A ali e foi fazer um combo muito estranho, cara. Olha isso. É, eu acho que o combo desse cara aqui é meio estranho, né? Mas até que o deck que ele tá utilizando não é tão ruim, não. Mas poderia ser bem melhor, né? Poderia ter um feitiço. Poderia tirar essa Tesla aí que tá do nada no deck dele, né? Mas de qualquer forma é level 15, né? Era pra dar uma vantagem pra ele, que não é o caso, né? Ele já, ó, jogou o gigante em seco. O cara vai defender com recrutas e vai vir com um combo bem forte. Vai ser mais ou menos isso mesmo, ó. Ele vai ignorar o outro lado, possivelmente. Ó, dois recrutas ali passando. Beleza, ele conseguiu levar a torre, né? De qualquer forma, a vantagem de nível aí ajuda. Mas se não fosse essa desvantagem enorme que o cara tá sofrendo, ele perderia de qualquer forma. Cara, eu acho que a mini P.E.K.K.A cautela o deck todo desse cara, velho. Impressionante. Eu acho que esse cara deveria pensar em alguma coisa pra ter contra a mini P.E.K.K.A, né? Ter alguma... Tipo, ter goblins. Goblins já ajudaria demais, cara. No lugar dessa pirotécnica ainda. Essa pirotécnica faz muito sentido nesse deck não, rapaziada. Nossa, ele ainda tinha Dragão Infernal evoluído, cara. Como é que o Dragão Infernal evoluído não pegou valor no deck contra esse cara aí que não tem nada de reset? Bizarro, velho. Olha isso ali. Não, em vez dele defender, ele foi querer dar 3 coroas, cara. Que bizarro, velho. Por isso que ele perdeu, mano. Ele foi querer ir pra 3 coroas. E o cara é... Ó, o cara vai conseguir defender essas 3 coroas que ele tá tentando dar. Se ele tivesse ido pra uma coroa só, cara, no caso a outra torre da princesa, ele teria ali equilibrado o jogo. Mas ele foi fominha, né, velho? E aí é outro ponto, né? Você tem que jogar com estratégia. Não subestimar muito seu oponente. Mas enfim. O segundo ponto, cara, que eu tava citando é o deck ser ruim. O deck desse Madman é ruim, ele ter ganhado ali, tipo, não anulo esse fato. Se o cara jogasse direitinho, cara, quando ele pegasse o Dragão Infernal, jogasse ali em um ataque do cara pra ele ter a carga toda do Dragão Infernal, depois só contra-atacasse, o Dragão Infernal ia matar tudo instantaneamente que o cara jogasse, não teria nada que ele pudesse fazer. Mas o oponente dele aí perdeu também porque jogou bem mal, porque ele era, além de counter aí, tinha um deck bem full. Então mostrando aí, se você jogar minimamente bem, você consegue sim ganhar de caras que tem vantagem de nível contra você, e até mesmo são counters, né? Até porque, quanto maior o nível do cara, provavelmente vai ser pior a gameplay dele. Então, muitas vezes o cara também tem uma gameplay ruim, porque o deck dele é ruim, né? Se o seu deck é ruim, ele vai te forçar a ser ruim também, cara. E o que muda de um deck ser bom ou ruim? Eu citei o 2.6, cara, desde o começo aqui, que é um deck bom. É claro que o 2.6 sempre vai ter decks aí que vão counterar ele vai counterar muitos decks, isso faz parte, cara. Só que tem decks ali que, cara, vai ser counterado por tudo, né? O cara, sei lá, usa um deck que só tem carta bait. Se o cara tiver um mago, um lançador no deck, um mago, lançador e mega, pronto, acabou com o seu deck. E aí você às vezes não tem, sei lá, uma torre inferno, nada pra lidar contra essas cartas, um foguete, né? Aí acabou, cara. Não tem muito que você possa fazer realmente. Então, a primeira coisa é, você tem que montar um deck ali. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, de montar deck, cara. Eu vou dar uma estudada nisso aqui e eu vou
te ajudar a montar o deck. Mas no caso aqui eu prefiro que você só tente fazer o que está ao seu alcance, né? Utiliza as cartas que você tem mais upada, mas tenta trocar uma coisinha ali ou outra. Às vezes, sei lá, tenta pensar no que você sofre, cara. Que carta que se pegar você countera. Você está, por exemplo, o Mega Cavaleiro, que é a carta aí que a galera mais sofre. E se você, sei lá, cara, colocar uma carta aí que tá meio que sobrando no seu deck, que faz a mesma função que outra, que é mais upada, e sei lá, botar um Dragão Infernal, imagina, se você fazer isso, cara, você já vai ajudar demais, cara, porque às vezes aquele Mega Cavaleiro que vai pegar um valor enorme já não vai fazer mais nada contra o seu deck, você vai começar a ter uma chance maior de lidar com esses caras. Então, rapaziada, eu só recomendo você mudar de deck se o seu deck novo for mais ou menos o mesmo nível ali do seu deck antigo, né? Ou de qualquer forma você não sofrer com desvantagem de nível, porque é melhor você, sei lá, mudar só uma carta ali, mesmo que for level baixa, que não vai sofrer tanto, né? Tipo, o Dragão Infernal você pode usar level 9 aí, se você tiver, sei lá, até 7.000 troféus, que ele vai continuar fazendo um papel muito bom. Principalmente nesse exemplo que eu citei pra vocês. Aquela se você já tem P.E.K.K.A, Torre Inferno, não vai usar o Dragão Infernal, né, cara? Você já vai estar usando ali uma carta que vai ser mais do mesmo do seu deck. Aí o seu deck vai começar a sofrer com cartas baits. Então você tem que manter um equilíbrio ali, cara, pra todo tipo de respostas, né, que o seu oponente tiver. E aí é onde a maioria da galera realmente erra. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários. Se você quiser alguma dica para estar mudando de deck, eu não vou estar querendo alterar o seu deck todo, né? Se você tá ali até os 7.000 troféus, sim, né, cara? Porque se todas as suas cartas ali for level 10, 11, você já consegue, tipo, chegar até os 7.000 troféus, né? Se você não consegue chegar aos 7.000, na verdade, depois dos 7.000, às vezes você pega uns caras ali que tem umas cartas level mais alto mesmo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual é o seu deck, qual a sua maior dificuldade, que eu e a galera vamos estar te ajudando, beleza?